Ok, pessoal, faltando 5 minutos para as 8 horas. Ela é consultora, psicóloga, e a gente vai conhecer o trabalho dela e o que ela vai fazer aqui na TV Cidade, dentro do nosso programa, a partir de janeiro, que ela vai estar aqui com a gente. Geise. Isso, Geise. Geise, é bom ter você aqui. Obrigada. Explica qual é seu trabalho, Geise, o que você vai fazer com a gente. Você é consultora de empresas, psicóloga, né? Isso. Sou formada em psicologia, mas minha área de trabalho sempre foi com empresas, né? Eu escolhi trabalhar nessa área, lidar com pessoas e tudo mais. E a ideia aqui do quadro é o seguinte, que eu entrevisto muitas pessoas por semana e percebo essas pessoas perdidas, né? Não sabem, às vezes não sabem nem fazer um currículo, como elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista, enfim. E aí eu pensei numa forma de ajudar as pessoas, né? De esclarecer dúvidas, de estar ajudando as pessoas a se colocarem melhor nesse mundo do trabalho. E aí sugeri aqui o quadro para estar ajudando as pessoas. Sim, então, veja bem, o seu trabalho é ajudando as pessoas que querem se apresentar, que estão procurando emprego. Também, as pessoas que estão procurando emprego, as pessoas que já estão trabalhando, que eu também trabalho na área de coaching, né? Sou coaching também. Então, por exemplo, você já está trabalhando, mas você quer alguma dica para você mudar de carreira ou procurar um outro tipo de trabalho, enfim. A gente aqui vai dar dicas tanto para pessoas que estejam procurando trabalho, quanto para pessoas que queiram dar uma mudança de carreira, enfim, para ajudar as pessoas de forma geral, sempre na área de trabalho. Por exemplo, eu estou desempregado, o que fazer? Bom, primeiramente é saber entender em que área de trabalho que você se coloca. Um grande problema que as pessoas têm hoje em dia, né? Você está procurando trabalho, mas assim, você não se conhece, então não sabe nem onde procurar. Então, primeiro eu preciso me conhecer, saber em que área de trabalho eu vou atuar. Depois, então, procurar que empresas que oferecem essa área de trabalho. E assim por diante, montar um currículo dentro das minhas experiências específicas para aquela área, porque às vezes eu pego um currículo que tem experiência de tudo quanto é coisa. Eu olho e falo, o que eu vou fazer com essa pessoa aqui? Às vezes eu até tenho vaga, mas a gente não tem tempo hábil para estar lendo especificamente assim, cada informação. Então, a gente passa o olho. Então, se o currículo está bem elaborado, já vai facilitar, né, o trabalho desse recrutador. Você falou, às vezes eu até tenho vagas. Quer dizer, você poderá ter vagas de trabalho. Sim, eu presto consultoria para algumas empresas, né? E aqui também, nesse quadro, nós vamos divulgar algumas vagas de trabalho, sim. E como sou eu que faço a seleção, então já vou divulgar a vaga, já vou divulgar o perfil, enfim, já vou dar meio que mastigado isso para as pessoas levarem os currículos lá nas empresas. Vamos falar de um trabalho muito comum que tem aqui em Teresópolis, que são os supermercados. Né? São vários supermercados, né? E dá um campo muito grande de trabalho. Uma pessoa que nunca trabalhou, mas quer ir para um supermercado, quer trabalhar no supermercado, como é que ela pode saber o que ela vai fazer no supermercado? Bom, eu sempre explico, assim, o fato de nunca ter trabalhado, muitas pessoas pensam isso, mas isso não é real, né? Eu nunca trabalhei, nunca trabalhei em lugar nenhum, não tenho experiência, é difícil conseguir trabalho, eu escuto isso todo dia. Não é uma verdade. Porque a gente não está preocupado com isso. Eu estou preocupado, sim, com o perfil que aquela pessoa me traz, né? Preocupada com o perfil que ela me traz, em habilidades, né, em conhecimento, não necessariamente naquela área de trabalho. Então, estou procurando o primeiro emprego, você vai preencher um currículo e levar para o supermercado, como exemplo que você citou. E aí lá, normalmente, o supermercado que a gente tem para primeiro emprego para empacotadores, para meninos, né? Tem para balconista, repositores, enfim. Supermercado não falta oportunidade de trabalho. Mesmo, por exemplo, empacotadores, ele tem que ter um currículo. É bom montar um currículo. Todo mundo tem que ter um currículo. Eu não tenho como nem fazer uma entrevista se eu não tiver um currículo em mãos. Né? Porque eu não sei nada daquela pessoa, não sei idade, não sei onde mora, o que é importante também para eu poder contratar uma pessoa, enfim. Currículo tem que ter. Né? Às vezes um currículo com foto, né? Não é muito legal a gente pedir currículo com foto, que parece que vai descartar, enfim. Mas se não tem foto, não quer levar foto, ok. Monte o seu currículo, porque é importante eu saber as informações. Às vezes, dependendo do local da empresa, eu não posso contratar uma pessoa que vá precisar de 2 condições, por exemplo. Então, são informações importantes para estarem ali, para facilitar a sua chamada para entrevista. Mas é difícil montar um currículo para quem nunca fez.
Mas existem características básicas, né? Assim, informações básicas. Aqui, depois nos outros quadros, eu vou explicar melhor como montar um currículo mais detalhado. Mas assim, o que não pode faltar no currículo são suas informações básicas, né? Nome, telefone, outra coisa. As pessoas montam um currículo, às vezes, com um telefone celular. Já deixei de chamar várias pessoas para entrevista por conta disso. Liga cá em caixa postal, vai falar como. Então, o que não pode faltar no seu currículo? Vários números de telefone, né? Telefone celular da mãe, do pai, o seu, o fixo, enfim. Então, tem que ter características básicas, informações básicas. Seu nome, telefone, endereço, sua idade, né? Isso é o mais importante. E é isso se você relata sua escolaridade e suas experiências. Você trabalha para empresas, correto? Você entrevista as pessoas que vão buscar trabalho. Isso. A pessoa chegou, te entregou um currículo, né? E ele veio da Cachoeira. Camisetinha, bermudinha. Infelizmente, eu já recebi para entrevista, porque na verdade as pessoas entregam na empresa, eu vou olhar e vou ver o que dá para a gente agendar de entrevista dentro do que eu preciso de perfil. E a pessoa às vezes vai para a entrevista desse jeito, como se estivesse vindo da Cachoeira, de bermudinha. Não pode. Não, porque assim, é uma coisa mínima, né? Um conhecimento mínimo. Se eu vou para uma entrevista de trabalho, eu tenho que ir preparado para aquilo, né? Eu tenho que ter uma boa aparência, eu tenho que me arrumar, eu tenho que dar importância para aquele momento. Se eu não estou dando importância para o momento que eu vou conhecer a empresa vai me conhecer, que dirá depois que eu estiver trabalhando para ela, né? Eu já vi acontecer, estou contando um caso que eu já vi acontecer. Uma moça já trabalhando, né? Indo para a rua, ela fazendo vendas, ou qualquer outro tipo de trabalho, mas que ela tenha que entrar de loja em loja. Sim. Tá? Ela se apresenta, por exemplo, de short. Não short, mas um short próximo ao joelho. Ela é uma vendedora externa. Veja bem, já pensou? Eu logo me coloco no lugar. Eu sou uma possível cliente para essa pessoa, para essa moça. Eu olho a aparência dessa moça, a forma como ela se apresenta, a postura dela. Eu logo vou pensar na postura da empresa. Então, ela é a cara da empresa. O vendedor externo tem que estar arrumadinho, bonitinho, tem que ter uma boa dicção, saber falar direitinho e principalmente estar bem vestido. Mas está muito calor. Sim, põe uma saia socialzinha, uma sandalinha, precisa estar de bermuda? Não dá, né? E isso eu oriento nas empresas, né? Inclusive, há pouco tempo, essa semana, nós contratamos um vendedor externo para uma das empresas e eu sempre falo para ele, olha só, você é a cara da empresa. Você tem que estar, se ele estiver ouvindo agora, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Você tem que estar com uma boa postura, uma boa aparência, não pode carregar seu material qualquer coisa, tem que ter uma bolsa legal, tudo direitinho. A gente providencia isso para a pessoa poder trabalhar em condições coerentes com a imagem que eu quero passar da empresa para a qual eu trabalho. Essa postura, ela é tanto para uma pessoa que trabalha diretamente com o público, como também com uma pessoa que trabalha internamente numa empresa, que não tem contato com o público, ela tem que ter uma postura? Tem. Principalmente, a postura tem que ser em qualquer lugar, né? Mas principalmente, por exemplo, em cargos de chefia, né? Eu vejo muito isso, né? A pessoa não dá exemplo para o próprio colaborador, para o próprio funcionário, não tem essa postura, né? E aí você está recebendo um colaborador novo, um funcionário novo, já vê a sua postura que reflete naquele funcionário mais antigo e aí já vira aquele ciclo de vicioso, de comportamentos não produtivos, né, no ambiente de trabalho. Então, postura é o fundamental para qualquer lugar que a gente estiver, né? Deixa eu voltar aqui no início do nosso bate-papo. Ela trabalha com empresas. A doutora Geisa trabalha com empresas. Ela é psicóloga, é consultora, trabalha com empresas. Hoje é muito comum as grandes empresas terem psicólogos, né? Grandes e pequenos, né? Porque as pessoas estão cada vez mais entendendo a necessidade de ter um profissional que trabalhe para ele e que entenda de gente. Sem gente não tem empresa, né? É verdade, sem gente não tem empresa. Não tem empresa. Bom, ela trabalha com empresas que vão oferecer vagas de trabalho, correto? Isso. Exatamente. Então, nós teremos aqui vagas de trabalho, isso a partir de janeiro, né? E as pessoas vão participar do programa com a gente, vão poder ligar para cá, vão poder usar o Face, enfim, para participar com a gente, usando o e-mail, passando o e-mail para cá para fazer perguntas para a doutora Geisa e ligando também, usando o telefone também. Nós vamos falar basicamente, gente, de trabalho e com algumas vagas de serviço
para as pessoas que querem trabalhar. Como é que as pessoas como é que podem se comportar numa... Eu estou fazendo um bate-papo com ela para você sentir a partir de janeiro como é que vai ser o nosso programa. Toda semana nós vamos ter um tema. Como é que a pessoa se comporta numa seleção? Eu chego lá para uma vaga de trabalho, tem 15 pessoas, eu sou o 16º. Como é que eu vou me comportar ali? Bom, aí depende muito. Por exemplo... Você olha esse comportamento? Olho, desde a... Às vezes, por alguma correria do dia a dia, às vezes eu mesma preciso ligar. Tem sempre a pessoa que liga para agendar a entrevista, mas se for eu que for ligar, eu já vejo, hoje mesmo aconteceu isso, né? Eu já vejo o comportamento daquela pessoa ao atender o telefone para eu poder agendar a entrevista. Dali eu já estou avaliando, né? Então, assim, hoje eu atendi uma moça, eu liguei para uma moça, falei, quero falar com fulana de tal, ela, quem deseja? E aí eu falei de novo, ela, quem deseja? Assim, ela devia estar devendo alguma coisa, porque ela não queria dizer o nome dela, se era ela realmente, antes que eu dissesse de onde era. Para mim já... E o telefone, aquele que não aparece o número, como é que é? Número restrito. Número restrito. Uhum. Tem algumas pessoas, mas você quer dizer o quê? Porque aí é o contrário, né? A pessoa que ligaria para você. Mas aí já não acontece muito, que se ligar para porque não ligam para o meu celular, ligam para a empresa, aí já não acontece. Mas a pessoa que tem... Eu acho esse negócio de número restrito muito chato, né? É. Normalmente eu não atendo. Uhum. Né? Mas a pessoa não deve usar número restrito, porque ela pode receber a qualquer momento, não é o seu caso, mas uma ligação da empresa e ela ter que ligar para a empresa, aí aparece lá restrito. Se ela ligar para a empresa no número de celular que algumas empresas usam mesmo, realmente não dá certo. Mas respondendo a sua pergunta, uma pessoa, por exemplo, como se comportar no processo seletivo? Se a gente fizer uma dinâmica de grupo, você precisa entender o que se deseja que a pessoa tenha de perfil para ocupar aquele cargo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um processo seletivo para gerente administrativo, um exemplo, o mínimo que se espera que um gerente tenha é liderança. Então, eu tenho que me comportar tendo comportamentos, né, de liderança. Eu tenho que conseguir coordenar uma equipe, eu tenho que sugerir coisas, eu não posso ficar lá cabisbaixo esperando que me digam tudo o que fazer. Então, isso são coisas que a gente observa num processo seletivo, numa dinâmica. Numa entrevista, olho no olho, né? Se está direitinho na cadeira, se está jogado, né? Como é que está vestido, se portou com aquele momento, se deu importância para a empresa, se conhece um pouco sobre a empresa na qual quer trabalhar. Todas essas coisas são aspectos importantes. Aí você chama para o teste psicológico. Aí depois, numa segunda etapa, eu faço. Eu gosto de fazer. Dependendo da função, eu não contrato sem. Porque também é uma segurança para mim, né? Para eu saber que tipo de pessoa é aquela que eu tô contratando, né? Eu sempre faço. Deixa eu deixar uma coisa aqui, claro, que senão daqui a pouco começa a chegar currículo. Vão chegar currículos aqui na televisão. Veja bem, nós não temos trabalho, não temos emprego. A TV Cidade não tem trabalho, não tem emprego e nem estamos oferecendo trabalho e emprego. A partir de janeiro, a psicóloga, a doutora Geisa, vai estar com a gente uma vez por semana falando de trabalho. Ela é consultora de várias empresas aqui em Teresópolis. E de vez em quando ela vai ter empregos, vai ter trabalho. Quando você tiver, como é que nós vamos fazer? Então, eu sempre tenho, na verdade. Sempre tem? Eu sempre tenho. Vai começar a chegar currículo amanhã aqui. Na verdade, hoje, por exemplo, eu tenho vagas em aberto que eu não tenho gente para contratar. Essa é a verdade. Não tem por quê? Não, tem gente desempregada? Tem. Mas eu preciso de pessoas qualificadas, né? E isso é uma deficiência das pessoas, né? Hoje em dia você vê gente com curso superior que não sabe nem escrever. Muitos, mas muitos, né? No Detran, que eu também sou perita do Detran, a gente pergunta lá, na ficha tem uma coisa escrito simples, naturalidade. As pessoas escrevem brasileiro. Gente com curso superior, enfim. É uma coisa básica, mas que as pessoas não sabem. Então, assim, eu tenho sempre vaga, sempre tenho, mas é difícil contratar. E para contratar qualquer um, a empresa não precisa de mim, é só ir lá e contratar, não precisa pagar a pessoa para selecionar, né? Já chegou uma pergunta aqui de casa, tá vendo? Você está falando aí, o Caio está me falando aqui. Como é que uma pessoa que tem uma deficiência física,
Que tipo de avaliação é diferenciado, Deficiência física? É. Então, as empresas gostam de contratar pessoas com deficiência física porque a gente tem uma cota de que precisa contratar mesmo por empresa, assim. Eu não sei exatamente os números, mas cada empresa tem uma cota mínima que precisa manter de deficiente físico na empresa. Então, dependendo da deficiência, a gente consegue contratar até com facilidade, dependendo da deficiência, né? Por exemplo, se a pessoa tiver uma deficiência nos braços, eu não tenho como contratar para ser balconista, por exemplo. Né? Então, vai depender muito do que essa pessoa apresentar como deficiência. É importante para esse deficiente, sempre que fizer um currículo, colocar lá embaixo a observação. Deficiente, físico, tal coisa. Que aí, quando a gente chamar, a gente já sabe do que se trata. Eu recebi aqui a ideia desse quadro aqui do programa, né? E ela vai explicar melhor para a gente. Ela diz o seguinte aqui, objetivo do quadro, como surgiu a ideia. Entrevista em média 50 pessoas por semana entre processos seletivos e processos para CNH, que ela já falou. Perceba as pessoas muito perdidas no que se refere à vida profissional e pessoal. Não fazem um planejamento de vida. Os sonhos não são estruturados e organizados. E isso independe da faixa etária ou sexo. Acontece de forma geral. Exatamente. Porque assim, às vezes você pensa assim, que quem está perdido é um jovenzinho de 18 anos. E não é isso. Né? Às vezes você entrevista uma pessoa de 40 anos que não tem uma carreira, não sabe, às vezes está pensando em cursar uma faculdade ainda, ou às vezes, não estou dizendo que todos têm que cursar um curso superior, mas assim, às vezes ela não passou uma boa parte da sua vida seguindo um rumo só. Ela trabalhou na área comercial, ela trabalhou como bombeiro hidráulico, ela trabalhou como pedreiro e não fez nada de nada com a própria vida. E aí a pessoa fica perdida. E aí aos 40 anos não sabe onde trabalhar. Aí quando vai procurar emprego, não sabe nem onde procurar, porque não sabe que área vai seguir. Né? Então, a gente aqui, o objetivo é esse, dar dicas para as pessoas conseguirem estruturar os seus sonhos, né? Planejar mesmo. A vida da gente, a vida profissional, ela tem que ser planejada, né? O que eu quero daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, quais são os meus objetivos, onde que eu quero chegar? Esse é o objetivo do quadro, ajudar as pessoas, porque tem muita gente aí batendo cabeça, como se diz. Não é hoje, naturalmente, não é hoje que a gente não está preparado, a gente só começa a partir de janeiro. Se uma pessoa nesse momento agora está em casa, mas com uma enorme de uma dúvida, o que ela vai fazer? Bom, ela pode ligar para cá, pronto, né? É isso que eu queria. Ela pode ligar para cá e passar a sua dúvida. Uma coisa também que ela pode fazer é que a partir de janeiro, quando a gente tiver o programa rodando direitinho o quadro, né, a gente vai abrir um e-mail aí para as pessoas sugerirem também temas, né, para a gente tratar aqui no programa. Porque às vezes o que eu estou trazendo está ajudando, mas ainda não chegou lá na dúvida da pessoa. Eu quero que você fale sobre tal tema. Então a gente vai trazer o tema e vai conversar a respeito. Conversamos com a doutora Geisa, que a partir de janeiro vai estar com a gente falando exatamente sobre isso. Esse mundo, esse enorme e vasto mundo de um trabalho que as pessoas precisam. E a gente vai ter isso aqui a partir de janeiro, como eu já falei. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Ok, eu vou para o intervalo comercial, a gente volta já. Aí eu venho falando, vou chamar o Cacau, já com as matérias policiais, e vamos falar sobre segurança.